Eu só vou contextualizar um ponto importante sobre esse impulso, porque tem muitas pessoas que pegam esse plot aqui de volume, tá? Esse perfil de volume que vocês estão vendo plotado, tá? Eu vou até apagar ele, eu vou mostrar um negócio para vocês. Eu só vou mudar aqui só para vocês entenderem o negócio, tá? Primeira coisa é, você pode plotar esse perfil de volume do impulso, que é uma alternativa ok, você quer saber como é que o preço se comportou nesse impulso e tudo mais. Só que quando eu estou plotando esse movimento, eu não estou plotando só do impulso, tá? Eu estou plotando aqui do mês total. Então, desde 1º de novembro, o plot, o perfil de volume do mês é este. Que isso significa? Que eu tive pontos de negociação específicos. Esses pontos de negociação foram entre aqui os 76, o maior acúmulo aqui embaixo, né, no 68, 69. Depois disso, eu tenho agora uma acumulação mais ampla, com um range mais amplo, nessa faixa superior aos 87. Isso aqui é o perfil de volume, ou seja, como que o volume de negociação se comportou frente ao todo, é um pouco do que eu vejo, tá bom? Bem, dado este fato, a gente não pode esquecer que a partir de 11 de novembro, tá? 11 de novembro aqui, a gente teve uma estrutura que ela perdeu um pouco do momento de alta, e ela começou a fazer uma estrutura um pouco mais lateral. A gente não ganhou novos swings com muita intensidade. A gente até comentou sobre a semelhança deste movimento, deste fractal, com o fractal passado. Em lives aí, 2, 3 lives, a gente está no 177, 172, 174, algumas lives para trás aí, a gente falou sobre isso, 175. Qual que era a ideia, né? Olhar para o fractal passado do mercado, que foi lá atrás, né? A gente estava por aqui, ó. Vou até voltar para vocês verem comigo. A gente até falou sobre isso, né? Sobre essa possibilidade. A gente falou sobre esse fractal, que aconteceu no mesmo período do ano anterior. Tá? Qual que foi a ideia? A dinâmica foi, o preço ele construiu uma estrutura de consolidação, tá? Acima dessa região, que era o impulso. Então isso aqui foi um impulso. Consolidou, rompeu, retestou. Esse reteste deu origem à continuidade de alta. Até trouxe para vocês a similaridade que no dia me perguntaram sobre a força relativa tá divergente, né? Ó, força relativa divergente era ok, só que eu falei sobre a correção dessa divergência ao longo do tempo. Tá? Então, assim, não acho que a gente está vivendo algo muito distinto disso aqui, tá, pessoal? O fractal que a gente teve no passado, ali do último impulso de novembro, dezembro de 2023, para mim, parece ser semelhante ao fractal que a gente está vendo hoje, tá? Confesso a vocês, isso aqui me parece ser semelhante, tá bom? Vejo que nesta fase a gente está numa pausa em novembro, tá? E aí a gente teve continuidade em dezembro. Eu acho que a gente pode ter um cenário um pouco semelhante, tá, a essa movimentação aqui. Eu vou trazer para você, ó, olha como é semelhante esse movimento do impulso. Deixa eu só pegar aqui, ó. Olha o impulso que aconteceu aqui desse movimento, depois a consolidação que aconteceu a partir daqui, então até o rompimento. Olha como o preço retestou esses níveis aqui e seguiu subindo. Olha o que acontece agora, quando a gente vê o preço. É aquela ideia, né? Não negligenciar o que aconteceu no passado. A gente está vendo o preço fazendo um impulso, claro, né? A gente está com o plot do mês, então se eu tirasse esse plot do mês e fizesse isso aqui, ó, a gente teria sim o VAR, né? Só botar um pouquinho aqui que vai subir um pouco, né? Até dentro dessa consolidação, ou até mesmo até o rompimento, poderia ser também. A gente teria o VAR por aqui, mas eu prefiro olhar como um todo, tá? Só para contextualizar vocês, de qualquer forma, esse impulso aqui, ele não é o mais importante para a gente estar olhando. O mais importante é o quê? É o como que o preço se comportou ao sair dessa consolidação. Ele sai dessa região, aqui a gente tinha uma base, muitos vão falar que é um triângulo ascendente, sei lá. Enfim, o preço retesta, ao chegar aqui ele reage. Essa reação agora é o que vai definir, na minha opinião, a continuidade da alta ou uma nova correção. Sendo essas duas possibilidades, variações de uma onda que para mim faz sentido ser uma onda 4 do que é um impulso de continuidade, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês estão achando. O Diegão tá chegando aí com a gente, seja bem-vindo, meu brother, tamo junto, viu? Então assim, galera, é um pouco do que eu tô vendo, e eu tô vendo também que você tá assistindo e tu não clicou no gostei. Deixa o teu like, não te custa nada,
Tá bom? Deixa teu like aí pra gente. É só clicar aqui embaixo, tem um gap. Temos mais pessoas assistindo do que likes aqui. Pô, isso aqui tá errado, né? Você tem que colaborar com a gente também. Tomar aqui um mate e vamos seguir. Se você não tocou teu mate hoje, ó, tu tá vivendo errado, tá? Então é isso. Quanto a essa consolidação, que a gente pode ter origem aqui, eu vejo duas variáveis mais claras aqui, sendo muito sincero, e vocês já acompanham o nosso trabalho, já sabem um pouco do como eu olho para o mercado, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, a gente está num nível em que o preço ele pode se manter acima desse VAR, que é a área superior da lateralidade, e ter continuidade para cima. Só que isso aqui, para mim, me lembra bastante um contexto que é o seguinte. Eu tenho um possível 1, 2, 3, talvez 4, 5, A, B, C, talvez 1, 2, 3, 4, 5, para depois voltar para cá. Esse é um contexto em que eu olho bastante, tá? Eu costumo olhar bastante para esse tipo de falha de rompimento para o Bitcoin, mas a gente não pode também tirar da nossa mente essa estrutura de zigue-zague comum, que seria um ABC clássico. Para quem já acompanhou as minhas leituras e até assistiu nossa live ontem, né? Essa aqui é a minha leitura clássica da estrutura de onda que a gente está vivendo, tá? Eu vejo um pouco disso aqui. 1, 2, né? A onda 3 foi concluída dentro desse grau menor, tá? E a gente está vivendo aqui essa possível onda 4. Para quem está ligado, né? Dentro das ondas elas têm fractais menores, então eu estou vivendo talvez um ABC aqui dentro dessa onda 4. Se a gente pegar no perfil de tempo, não só no perfil de tempo, de preço, né? E olhar para esse impulso aqui, ó, da onda 3, deixa eu só pegar aqui para vocês, ó. Opa, peguei a fibra errada. Essa daqui, ó, da tendência. Se eu pegar essa fibra de tendência e olhar numa estrutura de tempo, olhar para a zona temporal de 382 e 236, o que é mais habitual para uma correção de onda 4, tá? Eu não estou falando só de preço, estou falando de tempo também. Eu teria aí uma faixa entre início de dezembro até aí o dia 9, 10 de dezembro para concluir essa correção no tempo no que diz respeito à continuidade da alta, tá? Então teria aqui uma projeção de um possível ABC, caso o preço não consiga renovar o topo, tá? Então a gente teria aqui um ABC talvez chegando na faixa dos 88, 86, para depois a gente fazer o quê? Aí sim ter mais uma estrutura de impulso, concluindo a onda 5 aqui, né? Em grau laranja, e daí concluindo uma onda 3 em grau amarelo, que a gente já está vendo aqui bastante tempo, tá? Isso aqui é corroborar com também uma sequência de impulsos aqui, novamente, concluindo toda essa estrutura aqui, que a gente já veio falando em graus menores, que são os graus brancos que a gente está desenhando aqui para validar as ondas na cor laranja. Essa aqui é uma das variações possíveis para pensar no que diz respeito a uma estrutura óbvia, né, do mercado. Para mim, essa me parece ser a mais clara a ser observada, tá? Então, se eu tirar isso aqui e pensar numa variável disso aqui, tá? A gente sabe que isso aqui vem para concluir, né, essa onda 3, né, que é desse grau em amarelo, que a gente já falou algumas vezes, né? Então, esse grau 1, 2 aqui em amarelo está sendo batido aqui no alvo de 100%, né, de 100 mil dólares, então a gente espera que o preço teste esse nível, mas assim, o que eu quero ver é qual que é a estrutura que vai me finalizar o movimento aqui. Se eu pensar numa onda diferente aqui do que eu vejo habitualmente sendo descrita, quem que tá aí que sempre pergunta que essa é Expanded Flat? Eu não lembro agora. Não lembro agora quem que me pergunta isso aí, né? Mas tem sempre um cara que me pergunta, Expanded Flat de novo? Alguém me pergunta isso, tia. Sempre me perguntam. De novo uma Expanded Flat? Putz, de novo? É sempre assim. Tchê, o ponto é o seguinte. Parece ser, sim, uma variável caso o preço venha romper o topo e falhar de uma Expanded. Parecido pode estar. A gente tem que ver se a gente vai falhar esse rompimento, tá? Se a gente rompe os 100 mil e falha, ou seja, se a gente vem para uma onda ABC para cima, galera, é uma possibilidade de uma correção mesmo para níveis mais baixos, tá, pessoal? Não tem jeito. Nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que pensar, depois de uma falha de rompimento, uma possibilidade de comprar em quais níveis? Em níveis um pouco mais baixos aqui, né?
eu acho que é super tranquilo pensar em comprar em níveis um pouco mais baixos aqui, tá? Depois de uma falha de rompimento que pode acontecer. Esse é o meu cenário padrão? Confesso que não, tá, pessoal? Esse não é o meu cenário base, assim, né? Eu ainda vejo que o cenário base, ele é muito mais favorável para que tipo de estrutura, né? Para essa estrutura que a gente acabou de ver até aqui, né? Uma onda A, B, C. Isso aqui, para mim, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, é o mais fácil de acontecer, é o mais óbvio de se acontecer e também é o mais otimista, tá bom? De ser observado. Tá? Esse é um ponto importante. Uma vez que a gente chega nesse patamar, eu acho que a gente tem tudo para lembrar do quê? Qual que é aquela zona que a gente falou sobre o gráfico mensal que tem uma oportunidade corretiva? Lembra disso? Quando a gente volta lá no gráfico mensal, né? Plota aí da mínima do mês até a máxima, ó, entre 87 e 81. Zonas importantes. Talvez a gente até deixe um pavio um pouquinho abaixo, mas esse aqui é o clássico, né? De uma correção rasa. Gente, quando a gente volta para Elliott, olha para cá. 8,7 é um nível sim para uma possível onda 4 tradicional em um ABC aqui mais tranquilo. Então assim, galera, eu não posso descartar para vocês a ideia de que se uma correção rasa acontecer por agora, se uma correção rasa acontecer por agora, lembre-se do quê? De que essa movimentação ela vai trazer para a gente uma correção no tempo e não no preço. Então vai ser uma correção bem lateral, o que pode fazer com que o início do mês de dezembro te dê uma oportunidade de comprar uma região mais baixa e, por consequência, não sofrer uma desvalorização tão grande no preço do ativo. Agora, eu tenho que lembrar vocês que caso a gente não venha para essa estrutura, a gente não venha validar esse movimento aqui, e sim, a gente venha olhar para outros movimentos, como foi o caso desse aqui que a gente acabou de falar, dessa possibilidade de uma falha de rompimento, eu acho que as coisas aqui mudam um pouco de figura. Por quê? Porque assim, a gente pode tanto fazer uma falha de um rompimento para uma correção curta como essa, como a gente pode entrar numa correção muito mais complexa, que vai dar origem aí a movimentações como foi o caso do que aconteceu ali em março desse ano que a gente está vivendo. Então, se a gente for olhar em março, o preço ele veio em um grande momentum de alta, tá? E aí ele começou a fazer o quê? Começou a deixar estruturas mais complexas, mais erráticas e a gente ficou numa longa correção lateral. Eu, particularmente, considerando que nós estamos concluindo esse grau laranja, não vou duvidar se a gente ficar assim em um novo período de consolidação para concluir o ciclo, tá, pessoal? Eu acho que a gente está avançado nessa fase, tá? Eu acho mesmo. Não vou ser uma pessoa aqui que vai estar dizendo para vocês ficarem eufóricos ou simplesmente ficarem emocionados com a fase do mercado, porque isso não é uma coisa correta a ser feita. Então eu trago para você a realidade dos fatos. Eu acho que a gente está num grau laranja, que vocês já viram que é uma estrutura intermediária que vai cumprir o objetivo do grau amarelo. E o grau amarelo é esse aqui. Tá? Esse aqui que está dando origem para todo esse movimento. Então se você pegar aqui, eu vou até subir o tempo gráfico, ó. Esse aqui nada mais é que um movimento que está validando esse impulso de onda 3. Ou seja, depois deste impulso, a gente pode ter o quê? Mais uma estrutura de onda 4, e uma onda 4 é o quê? É uma possível correção. Tá? Então, assim, se a gente conclui a onda 3 dentro desse parâmetro, né? Então lembre-se do seguinte, ó, o preço ele fez todo esse movimento, então ele subiu da mínima até essa região de possível máxima 100%. Depois de todo esse movimento, nada impede do preço criar um novo zigue-zague aqui. Só que, gente, a galera não tá ligada que como eu tô num nível que vai estar pagando vários alvos de ondas menores e a consolidação de ondas menores, isso aqui tudo no final vai virar o quê? Um possível grande caixote para a gente ter a continuidade e o movimento final ali por março, abril de 2025. Para quem já acompanha os nossos estudos, a zona temporal do preço, sabe que eu já venho falando sobre bastante, né, sobre algum tempo, sobre essa movimentação. Então assim, pessoal,
Não dá para fechar os olhos para as coisas que são óbvias. As pessoas às vezes estão negligenciando os fatos. Quando a gente olha ali o ciclo como um todo, até gráficos semanais e mensais, ó pessoal, não tem jeito. Dentro de um ciclo grande e amplo, o que a gente está vendo na verdade? A gente está vendo nada mais do que isso aqui, ó. Um grande movimento de onda 1, que deu origem, onda 2, onda 3, onda 4 e a gente está finalizando com onda 5. A verdade é essa, tá? Essa é a realidade. Esse aqui é o ciclo que eu vejo hoje, tá? Como sendo a leitura estruturada do movimento, tá? Então é um ponto importante para a gente lembrar. Por quê? Porque a gente também tem alvos aqui. Lembra daqueles alvos? A gente tem alvos para cá. 150, no máximo essa região. Depois disso, bear market. Então lembre-se desses alvos. O preço, ele repete padrões, ele segue parâmetros. Então fique atento a esses parâmetros, tá bom, pessoal? Isso é importante. Quando a gente volta ali no que a gente falou ontem, tá? Vou até entrar aqui nesse meu perfil aqui do TradingView, ó. Isso aqui, galera, eu já venho falando há muito tempo, pessoal. Deixa eu só... Muito tempo, pessoal. Não é de hoje que a gente vem falando sobre o ciclo, tá? Eu vou voltar de novo e mostrar. Por quê? Porque depois não adianta chorar, né? O Clelson trouxe um ponto importante aqui nos comentários. Galera, tem 28 não, tem 40 pessoas assistindo, 42 e 23 likes. Deixa o like aí, não te custa nada. Ouvi dizer que se tu não deixar teu like, tu vai ficar preso no topo do ciclo. Essa é a realidade. Tá? Então deixa o teu like aí. Regis Souza, ou seja, pode subir, mas pode cair. Não é, Regis, na verdade não, tá? Se tu for olhar os estudos passados, se tu acompanhar o nosso trabalho aqui, a gente traz de maneira bem objetiva a nossa leitura. Eu estou falando que agora a gente pode estar entrando num período de pausa. Eu não estou falando que pode subir e pode cair, tá? Se tu olhar o que a gente mapeou do ciclo, Regis, ó, volta aqui lá no passado, essas ideias aqui não podem ser apagadas, são ideias lá do TradingView. Se tu vier aqui, ó, a gente deixou claro a zona de compra de 173 barras, tá? Por volta, tá? Aqui do mês de janeiro e tudo mais, a janeiro, fevereiro. As pessoas estavam falando do que aqui, nessa época? De 12K, né? Então, assim, fica atento. Se tu der um play aqui, tu vai ver que o preço em branco vai seguir exatamente a trajetória do que a gente projetou. Tá bom, Regis? Então, assim, não é que pode subir ou pode cair. Eu tô tentando te deixar preparado, porque daqui a pouco tu vai chegar nessa região aqui, ó, e tu não vai estar entendendo nada. Tá? E tu vai estar preso. Então não é simplesmente pode subir ou pode cair. Isso todo mundo sabe que pode acontecer. Tá? O que nós trazemos aqui é a probabilidade. Existe hoje probabilidades maiores do preço fazer uma pausa. Essa pausa, ela é obviamente uma pausa para continuidade. Mas é uma continuidade que ela não está muito longe de chegar a seu fim. Tu entende? De certa forma, eu estou te trazendo de forma objetiva o que pode acontecer. Só que é óbvio, tem gente que vai negligenciar, achar que é engraçado, tem gente que vai ouvir e vai se proteger. Aí tu escolhe, né? A realidade é essa. Tu pode escolher se tu vai entender o que eu tô te trazendo aqui ou se tu vai achar engraçado e achar que, tanto faz essa ideia. Beleza, tu que sabe. Essa é a realidade. Leandro, no caso dessa lateralidade, alguma distribuição de longo prazo? Então, Clelson, eu acho que assim, acima dos 100 mil, se tiver uma falha de rompimento, eu pretendo, como eu descrevi até lá, pessoal do prêmio, seguir aquele plano lá. Tá? Eu deixei detalhado há uns 2 dias atrás o plano lá sobre a falha do rompimento dos 100 mil, tá? Uma ideia de possível realização, realocação, enfim, deixei lá num estudo. Eu acho que vale a pena ter uma ideia sobre isso. E lembrando, né, acima dessa região aqui, ó, que a gente já deixou previamente disposto no plano, não é uma região de compra. Acima dessa região de 100 mil é uma região do quê? Simples, né? Tá escrito já. Só seguir o plano, assim como aqui era uma região de compra, aqui era uma região de acumulação, barra realização, realização dos shorts, acumulação de longs, aqui a zona de compra mais óbvia, aqui agora vai ser a região do quê? Distribuição e realização. Aqui no início do bear market vai ser o quê? Melhor zona de venda. Então assim, a gente tem os ciclos bem definidos e eu acho que vale a pena a gente lembrar disso.